Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. Hoje nós vamos aprender 6 armas para vencer os demônios. Vamos aprender um pouco mais de batalha espiritual, que é um assunto super interessante, mas que muitos não entendem nada, é por isso que perecem no mundo espiritual. Para a gente poder entender essas armas, primeiro vamos entender o que é batalha espiritual. Eu preparei um estudo muito legal para você, para que você entenda a batalha espiritual e seja um vencedor. Vamos lá então? O que é batalha espiritual? É quando acontece uma luta nas regiões celestiais, também chamado segundo céu. Ali existem lutas entre anjos e demônios. O livro de Daniel fala sobre isso. Quando Daniel começou a buscar a Deus e a resposta não chegava, aí Deus revelou que era o príncipe da Pérsia, um demônio, que estava impedindo o anjo Gabriel de chegar com a resposta. Aí Deus enviou o arcanjo Miguel para poder dar a vitória. Aí a vitória chegou a Daniel. Então, quer dizer, existe realmente uma batalha espiritual aqui em cima. Então, nós temos que orar, buscar, jejuar, nós temos que ler a palavra, ir à igreja, fazer as coisas que a gente deve fazer para que a gente vença essa batalha espiritual, tá bom? Então, batalha espiritual é uma guerra entre anjos e demônios. Não é Deus que fica guerreando, não. Aí Deus desce do trono e fica lutando com o diabo. Isso é ridículo. Vê se Deus vai descer do trono para lutar com alguém. Isso não tem sentido, entendeu? Então são os anjos e o demônio que lutam, mas nós é que os alimentamos, por assim dizer, né, entre aspas, com as nossas orações e com a nossa fé e com a nossa obediência. Tá? Também o que os demônios fazem na vida do rebelde. Tem gente que acha que os demônios nem existem. Os demônios existem e são perigosíssimos. Jesus falou muito dos demônios. A Bíblia é lotada de textos sobre os demônios. O que eles fazem? Destrói a família da gente, destrói o nosso emprego, coloca doenças em nós, manifesta nos nossos corpos se a gente deixar, perturba um culto. Tem hora que o culto está pesado, está amarrado, é o demônio que está ali atrapalhando o culto. Então os demônios são terríveis, os espíritos malignos estão aí para matar, roubar e destruir, como diz o texto em João 10:10. Nós temos que ficar atentos, bom? E também pode inspirar pessoas para fazer obras de bruxaria, de macumba e de feitiço contra nós também. E a gente tem que estar sempre orando e repreendendo antes de dormir. Vamos dar algumas brechas que nos atrapalham de sermos vitoriosos na batalha espiritual. Primeiro vamos a um texto bíblico. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário o diabo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então vamos lá, ele está buscando a quem possa tragar. O que ele está buscando na verdade? Ele está buscando pecado. Quando a gente fica no pecado, ele entra na vida da gente. Quando a gente não está, ele tem que ir embora. Tiago 4:7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se a gente não andar no pecado, o diabo não pode fazer nada contra nossas vidas. Então o que ele está procurando em nós? Vamos a algumas coisas. Primeiro, está procurando prostituição ou adultério. Né? Hoje em dia, infelizmente, com o advento da internet aí, está muito fácil se prostituir, está muito fácil adulterar, e o povo cristão está perecendo, está na mão dos demônios, muitas pessoas, né? Às vezes é casado, fala que é bem casado, mas tem outra, tem uma no WhatsApp, tem outra no Instagram, né? E nos outros sites, e aí o espírito maligno deita e rola. Então não pode ter prostituição. O que ele está procurando mais? Ódio, vingança, mágoa no coração, que são pecados ocultos, né? Ninguém vê. Se eu tiver com ódio, se eu tiver com vingança, se eu tiver com mágoa, você não vai saber nunca. Você pode conversar comigo a vida inteira, você não vai saber. Se eu quiser esconder, eu escondo. Então é chamado de pecados ocultos. E nós temos que resolver isso com Deus. Perdoar, deixar Deus tratar. Senão os demônios não vão sair. Quantas pessoas a gente vai expulsar demônio, o demônio fala, eu não vou sair. Aí você fala, vai sair sim, não vou nada. Por que ele está fazendo essa força? Porque dentro do coração da pessoa, o coração é podre. Não é um coração limpo, não é um coração purificado. Então o demônio fala que não vai sair mesmo. Ele pode até sair no nome de Jesus, mas ele volta. Então isso não pode. O que mais que tem nos nossos corações que a gente procura e tem que vigiar bastante? Que é o egoísmo. As pessoas são egoístas demais. As pessoas vão à igreja, sabem que tem gente necessitada, não leva alimento, não leva roupa para ninguém. As pessoas pedem ajuda, a família pede ajuda, não dá ninguém. Não devolve o dízimo, não dá oferta. Não, falar de dízimo, então a pessoa fica nervosa. Por que fica nervosa? Porque ama o dinheiro. E quem ama o dinheiro não pode amar a Deus. Nós só podemos servir a um Senhor. Não tem como servir a dois senhores. Jesus fala sobre isso.
servir a Deus e as riquezas. Não tem jeito. Então, quando o coração está entregue ao dinheiro, aí a gente não consegue vencer a batalha espiritual. Uma outra coisa é a insubmissão à liderança. Muitas pessoas até vão à igreja, mas não respeitam o pastor, não respeitam os líderes de célula, não respeitam ninguém. Então fica difícil ele vencer a batalha espiritual. Exemplos bíblicos de batalha espiritual, nós vamos dar um exemplo para você entender, os 7 filhos de Seva. Muito legal esse exemplo aqui, ó. Presta atenção, em Atos capítulo de número 19, versículo 16. Saltando sobre eles o homem que tinha o espírito maligno, dominou 2 deles e prevaleceu, de modo que fugiram nus e feridos daquela casa. Os filhos de Seva, um sacerdote, eles não serviam a Deus. Eles só ouviram falar que tinha o nome de Jesus, que era poderoso e tal. Aí eles foram expulsar demônios. Eles falaram, sai demônio, no nome de Jesus a quem o apóstolo Paulo prega. E os demônios manifestaram e falaram assim, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês, quem são vocês? Não sei quem são vocês não. E partiu para cima deles, bateram neles, feriram eles e eles saíram pelados ainda. Olha só, e feridos, imagine, saiu correndo pelado e ensanguentado. Vai mexer com o demônio para ver e não está preparado. Muitas pessoas não jejuam, não oram, não vão à igreja, não leem a Bíblia, não vencem o pecado e quer sair expulsando demônio. Tá achando que é assim? Guerra espiritual, batalha espiritual é coisa séria. E muita gente que não leva a sério. Depois perece na vida e não sabe por quê. Então, atenção para isso. Não importa se você vai à igreja, se seu pai é pastor, sua mãe é mulher de oração, você tem que ser uma pessoa de oração. Se a gente não for uma pessoa vigilante, que tenha sabedoria, que estude bastante batalha espiritual, a gente pode parar no hospital. Né? Quantas pessoas começam a fazer a obra e vão parar no hospital? Quantas pessoas começam a mexer com batalha espiritual e falecem cedo? Você já viu isso? A pessoa morrer precocemente depois que começou a mexer com batalha espiritual? Porque não estudou primeiro. Ele acha que é assim. Só sair. Sai, só falar. Sai, demônio, em nome de Jesus. Sai você também. Sai você também. Sai. Se fosse fácil assim. Se fosse fácil assim, não tinha Bíblia, não precisava ter a Bíblia, não precisava ter culto, não precisava ter curso de batalha espiritual, não precisava ter nada. Não é fácil, tá bom? E o último assunto, algumas armas, agora 6 armas para a gente vencer os demônios que eu prometi no começo do culto. Mas antes, por favor, deixa o seu like se você ainda não deixou no nosso vídeo. É muito importante o seu like, tá? Que aí o YouTube entende que o vídeo é bom e passa para mais pessoas. E depois você compartilha também com os seus amigos. Primeira arma, obedecer ao Espírito Santo em tudo. Há pessoas que não obedecem ao Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. Então ele fala, ó, não faz isso, não anda com essa pessoa, entendeu? Não ore agora, entendeu? Existe uma ordem de Deus. Quando a gente faz o culto, o Espírito Santo fala com a gente, ó, não faz isso aqui, para de pregar agora, entendeu? Ora o povo, chama o povo na frente. Existe uma ordem. E quando você obedece essa ordem, é tudo uma maravilha. Mas se você não obedece essa ordem e quer fazer do seu jeito, é aí que você vai perecer. Então obedeça o Espírito Santo em tudo. Segunda arma, oração constante. Nada esse negócio de que orar de vez em quando. Tem que orar todos os dias, principalmente quem mexe com batalha espiritual, quem mexe com libertação, quem faz visita na casa das pessoas, faz visita nos hospitais, nos presídios, aí fica sem orar. Ah, hoje eu vou orar não. Aí quando chega amanhã, eu tô cansado, vou orar só 5 minutos. Tá cutucando a onça com vara curta, hein? Perigoso, hein? Então tem que orar todos os dias, meia hora, 1 hora, conforme você sentir de Deus, mas tem que orar. Terceiro, uma vida de jejum. Quem mexe com batalha espiritual tem que jejuar pelo menos 2 vezes por semana. Ainda que você jejue de meia-noite a meio-dia, que seja, mas você tem que jejuar. A Bíblia diz que a casta de demônio que só sai com jejum e oração, e aí? E aí você não jejua, os demônios não saem quando você ora. Aí você fica frustrado. Ah, Deus não é comigo. É sim. Ah, Deus não gosta de mim. Gosta, é você que não está fazendo a sua parte. Então, se você jejuar, fica muito mais fácil vencer a batalha espiritual. Quarto, leitura da palavra e livros espirituais. Leia a Bíblia todos os dias. Compre livros de batalha espiritual. Nós temos um livro, por exemplo, se você quiser, Como Expulsar Demônios. Ajuda bastante a você a vencer a batalha espiritual. Então, leia bastante para pegar a experiência de outros autores. Eles tiveram experiência que você vai ter um dia. Aí quando você tiver, você vai se lembrar, opa, eu li isso aqui, é só fazer isso aqui. Você vai lá e faz, e se dá bem. E leia bastante a Bíblia, que a Bíblia é o manual do libertador, tá bom? Quinto passo, ajuda de mentores. Você tem que ter um orientador. Esse negócio de sair fazendo a obra de Deus e não ter ninguém para te instruir, você vai se dar mal. Você lembra o Guga, o ex-jogador de tênis brasileiro? Ele teve muitas vitórias, né? Acho que foi tricampeão em Roland Garros. Por quê?
ele teve um técnico, Larry Passos, né? Se você vir também vários times de futebol que ganham campeonatos, por quê? Porque tem um técnico bom, né? Se você tem um técnico bom, você consegue aí desenrolar a vida. Então você tem que ter um técnico também, um mentor, um orientador, alguém que te ajuda dia e noite, noite e dia, que te responde as suas perguntas, que diz por que isso, por que o demônio não saiu, por que aconteceu isso aqui, por que minha família está desse jeito. Você tem que ter resposta. Se você não tiver resposta, você perece. E a resposta vem do seu mentor. Então tenha um mentor. Eliseu, que foi esperto, tinha um mentor que era Elias. Josué, que foi esperto, que tinha Moisés como mentor. Timóteo, que era esperto, que tinha Paulo como mentor. Pedro, que era esperto, que tinha Jesus como mentor. E você, quem é o seu mentor? Qual é o seu mentor? Me diga o nome dele. Ele te ajuda mesmo? Ele responde suas perguntas? Vigia. Sem mentor é muito difícil vencer a batalha espiritual. E sexto e último passo, os dons do Espírito Santo. Nós temos que buscar ser batizado com o Espírito Santo e receber dons de profecia, discernimento de espíritos. Palavra do conhecimento, fica muito mais fácil expulsar demônios, né? Quando os demônios começam a aparecer no ambiente, eu já consigo percebê-los pelo dom de discernimento de espíritos. E quando ele fala que não vai sair, eu tenho a revelação do porquê que ele não quer sair. Aí eu vou lá e faço o que tem que ser feito. Então os dons me ajudam muito a vencer a batalha espiritual. Vamos buscar os dons de Deus? Busque os dons de Deus e tudo vai dar certo para você, tá bom? Então espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Eu peço para você compartilhar com os seus amigos, tá? E sempre assistir os nossos vídeos aqui, estão em horários variados. A gente coloca sempre na comunidade do YouTube, tá? É importante você olhar todo dia na nossa comunidade do YouTube, que é ali que eu coloco as informações de qual horário serão os nossos vídeos, tá? Um abraço forte, Deus abençoe, a paz, até a próxima.